Caríssimos irmãos e irmãs, nesta noite de hoje, celebrando a vigília pascal, a vigília de todas as vigílias, pois nosso Senhor Jesus Cristo vence a morte, Ele ressuscitou. E essa certeza que todos nós cremos. Paulo nos diz: se o Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos com Ele. Então devemos pedir a Deus que nos ajude, que nos fortaleça, para que a sua ressurreição nos anime a caminhar na fé e na esperança, confiante na sua presença, na nossa vida, no nosso meio. É diante deste tempo tão difíceis, com tantos e tantos irmãos que já partiram desta vida, que precisamos depositar a nossa confiança em Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo com a missão de nos conduzir ao Pai. Esta noite de hoje, somos convidados e convidadas a percebermos quanto Deus nos ama. E assim, as leituras que nós acabamos de ouvir, não todas propostas, porque o tempo não permite, mas as leituras que nós ouvimos vai nos mostrando como Deus vai agindo com a humanidade e, por que não dizer, com toda a criação. Assim, a primeira leitura que nós ouvimos é do livro do Gênesis e nos fala do princípio, como Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, criou o universo, criou todas as coisas, criou o ser humano. É Deus que nos ama, é Deus que nos quer bem, é Deus que se compadece de nós e vai nos ajudando para que assim possamos caminhar segundo a sua vontade. Por isso, devemos zelar pela vida humana, devemos zelar por toda a criação, que somos filhos e filhas de Deus e que Deus criou tudo para nós. Infelizmente, às vezes nós nos desviamos deste caminho quando pensamos em nós mesmos, quando pensamos nas vantagens que queremos tirar, e assim nós nos desviamos do plano e da vontade de Deus. Voltemo-nos para o Deus que nos ama, que nos quer bem. É esse Deus que nos acompanha, como vimos na leitura do livro do Êxodo. O povo de Deus está na escravidão do Egito. Deus, com a sua mão poderosa, faz com que o povo caminhe buscando libertação, mesmo sendo perseguido pelas tropas do faraó, mas Deus continua conduzindo o seu povo. A mão de Deus é presente na caminhada do seu povo e por isso Ele faz com que esse povo possa fugir
da escravidão e da perseguição do faraó. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos confiar em Deus, precisamos pedir a Ele que nos ajude também a sair de tantas escravidões que às vezes nos persegue, que às vezes nos impede de caminhar, que às vezes nos prende, e assim buscarmos essa força, essa presença do Deus que é amor, do Deus que é misericórdia, do Deus que quer nos conduzir. Neste caminhar como povo de Deus, nós encontramos tantos e tantos que nesta caminhada, nesta missão, foi direcionando e ajudando o povo de Deus a caminhar. Por isso surgem os profetas. E o profeta Isaías, que nós ouvimos, nos fala da importância da palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve ressoar na nossa vida, no nosso coração. É a palavra de Deus que deve nos ajudar a produzirmos frutos. É a palavra de Deus que deve nos orientar, para que assim possamos caminhar, não pela nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, esta noite deve nos ajudar a firmarmos os nossos passos como discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. A noite da vigília pascal, para as primeiras comunidades, para aqueles que queriam se tornarem cristãos, faz uma intensa preparação no tempo da Quaresma, e na noite da vigília são batizados. Todos nós somos batizados e batizadas, e por isso precisamos vivenciar o nosso batismo como filhos e filhas de Deus. Paulo chama a atenção à comunidade dos romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo e na sua morte que fomos batizados, pelo batismo na sua morte fomos sepultados e com Ele, para que com Cristo ressuscitou, como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também possamos ressuscitar com Ele. Esse grande convite para todos nós, irmãos e irmãs. O nosso batismo apaga os nossos pecados. O nosso batismo nos leva a essa filiação divina. E como filhos e filhas de Deus, somos todos irmãos e irmãs. E sendo irmãos, precisamos ter essa clareza e essa sensibilidade para cuidarmos uns dos outros, para vivermos a comunhão, para vivenciarmos a bondade de Deus, o seu amor e a sua graça que deve ressoar na nossa vida. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos cristãos. Nesta noite de hoje, queremos renovar as nossas promessas batismais. Queremos vivenciar a nossa fé como filhos e filhas de Deus. Queremos nos assemelhar cada vez mais ao Deus que nos ama e que quer nos conduzir
para a prática do bem. Por isso, somos convidados e convidadas a tomarmos consciência da nossa fé, da vivência do nosso batismo, para que tenhamos um mundo mais justo e mais fraterno. Eis o convite para todos nós, caríssimos irmãos e irmãs. Deus, na sua infinita bondade, entregou o seu próprio Filho para nos resgatar do pecado. E por isso devemos ter a nossa vida em Cristo, procurando fazer a vontade de Deus, procurando fazer a vontade do Pai. Esta noite deve nos ajudar a olhar a nossa vida, a olhar o nosso testemunho e a pedir a Deus que venham em nosso socorro. É diante das situações que nós estamos vivendo, da pandemia, que tantos e tantos irmãos e irmãs já partiram. Precisamos rezar, precisamos pedir a Deus por todos nós, por toda a humanidade, para que diante destas dificuldades, desta ameaça da vida, possamos pedir a Deus que nos ajude, que ajude as nossas autoridades cada vez mais a se voltarem para o cuidado com a vida. Isto serve para cada um e para cada uma, cuidando de nós, cuidando dos outros, querendo ser cada vez mais irmãos e irmãs. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo renova a nossa fé e a nossa esperança. O Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos não mostra grandes discursos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, porque o seu cuidado é exatamente ajudar o povo, os primeiros cristãos, a compreender o sentido da vida em Cristo. O evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala, então, que de manhã muito cedo, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e Salomé, foram com perfume para o túmulo de Jesus. Mostra, assim, a coragem dessas mulheres que acompanhavam Jesus e depois da sua morte, elas vão ao túmulo. Elas vão ao lugar aonde, às vezes, o melhor, já tinha se perdido essa perspectiva de vida. Mas estão presentes. E chegando lá, vão constatar que o corpo de Jesus não está mais ali. A força da ressurreição, a presença de Deus faz com que Jesus não fique no túmulo. Ele ressuscitou. Estas mulheres nos convidam também, irmãos e irmãs, a percebermos sinais de morte presente na vida, presente na sociedade. É claro, neste tempo, com tantas e tantas limitações, mas não nos impede de olharmos, de perceber e de ver como podemos ajudar os nossos irmãos e irmãs. A pandemia revela para nós situações de pobreza, situações de miséria,
tantas situações que nos desafiam e nos convida, então, a percebermos esta realidade. Há poucos dias, conversando com o pessoal da Pastoral do Povo de Rua, diziam que antes o povo de rua tinha uma característica: era um jovem, era uma pessoa idosa, era uma adolescente, era uma mulher. Mas se diz que agora se percebe famílias inteiras, exatamente porque passam necessidade. Às vezes não podem pagar um aluguel, às vezes não têm alimentação. Então nós precisamos estar em sintonia e ver como podemos ajudar os nossos irmãos e irmãs nessas situações difíceis que nós enfrentamos. E poderíamos ainda dizer tantas e tantas situações que nós enfrentamos. As mulheres tiveram esta coragem, e uma vez que vão ao túmulo, pensando como retirar a pedra, já tinha sido retirada pela presença, pela força de Deus. É com esta força, é com esta esperança que devemos alimentar na nossa vida e pedir a Deus que possamos superar todas as barreiras, todas as dificuldades, que Ele caminhe em nossa frente, que Ele nos ajude a caminhar como discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nós acabamos de ouvir nos diz que é um jovem que está ali de branco, diz às mulheres que comunica aos seus discípulos para encontrar com o Cristo na Galileia, como ele tinha dito. Isto nos mostra uma característica do Evangelho de Marcos. Jesus escolhe os seus discípulos à beira do mar da Galileia, começando a sua missão. Galileia, lugar de pobres, lugar de marginalizado. Por ali começa a missão. E o Evangelho de Marcos conclui também, motivando para esse encontro com o Cristo ressuscitado na Galileia. Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença entre as pessoas. No entanto, na sua bondade, na sua misericórdia, é a partir dessas situações tão difíceis, de miséria, de pobreza, daqueles que necessitam de ouvir a sua palavra, ali ele se manifesta. Que nós, como igreja, como povo de Deus, tenhamos esta sensibilidade para percebermos as necessidades para evangelizar. Pode ser na minha casa, na minha família, junto aos meus vizinhos, na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa diocese. Ali está presente a Galileia, que precisa ser evangelizada, que precisa ser anunciado o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos por todos nós, rezemos por toda a humanidade, para que possamos, com a força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar e testemunhar o Evangelho, que é boa notícia, que é vida nova. Jesus Cristo ressuscitou, e a sua ressurreição manifesta a esperança do Deus que é presente na nossa vida, na nossa história, no nosso caminhar. Que possamos renovar
a nossa fé e o nosso testemunho de batizados e batizadas, anunciando e testemunhando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.